Noite, boa noite, muito boa noite a quem hoje vai participar da nossa aula sobre a flor de maio, sobre preenchimento com duas cores, sobre ponto lançado embutido. Olha que nome diferente, né? Será que você conhece esse ponto de preenchimento de bordado? Então, nós vamos começar a falar sobre esse ponto e mostrar na prática como pode ser um ótimo treino para quem é iniciante, está dando os primeiros passos aí no preenchimento, mas já quer trabalhar com duas cores, dar um toque assim de... Não é bem a pintura de agulha, tá? Mas já quer trabalhar um colorido diferenciado no seu preenchimento. Boa noite a quem está assistindo. Eu me chamo Renata Calado e nesse canal eu tiro você do zero no bordado e te ajudo a realizar a sua arte no tecido. É uma alegria ter vocês aqui. Semana corrida, né, gente? Muito corrida, mas no meio da semana a gente dá uma parada, uma respirada e a gente borda uma horinha juntos, tá bom? Quem estiver assistindo a live já, se quiser entrar no chat, conversar, comentar, dizer para mim se o som e a imagem, né, está boa, eu agradeço muito, viu? Vamos ver a nossa mesa de trabalho, então, e começar a colocar a mão na massa, que hoje tem muito conteúdo. Só rapidinho, vou mostrar para vocês alguns trabalhos que já tem aqui no canal, ó. Se vocês quiserem trabalhar mandalas, tá? Já tem a nossa playlist aqui no canal, certo? Com as mandalinhas. Se vocês quiserem também trabalhar outros tipos de preenchimento, eu deixei aqui na descrição dessa live outras aulas sobre preenchimento para vocês darem uma olhada também. E no decorrer da aula eu vou falando sobre o conteúdo, falando sobre o canal para vocês, tá? Então vamos lá. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos, né? E me apresentar rapidinho, que eu me chamo Renata Calado, quem não me conhece, aqui do canal Arte Paetê, tá? Então já me apresentei, agora vamos apresentar a mesa de trabalho, né? Para quem não conhece a nossa mesa de trabalho. Ó, essa é a nossa mesinha de trabalho. Aqui, gente, nós temos o pano da nossa aula de hoje e quem está trabalhando o caderno de bordado junto comigo, né, que nós começamos as nossas anotações, a gente vai anotar direitinho tudo sobre essa aula, se você quiser, né, anotar no seu caderno, tá bom? Aqui, ó, sexta-feira, já vou convidar o pessoal. Sexta-feira vamos começar novo pano de pontos com variante de ponto corrente, viu? Então, eu quero convidar vocês já, sexta-feira, às 19h45, para começar um novo paninho de pontos correntes comigo, tá? Então, agora eu vou colocar o celular no suporte. Olha o pontinho que nós vamos aprender hoje, ó. Como é parecido com o ponto que a gente chama de ponto de pintura, né? O ponto matiz. Mas não é ponto matiz não, viu, gente? Não é ponto matiz. Nós vamos aprender um ponto bem legal, principalmente para quem é iniciante. Parece o ponto matiz, ele traz um efeito muito parecido. Só vou colocar lá no lugar certinho para a gente começar a nossa aula, né? Arrumar tudo. O pessoal que está aqui, que assiste, já sabe como é, né? Eu vou ajustando tudo ao vivo mesmo. Aqui a prof não tem equipe, não tem profissionais, nem superproduções. Aqui é tudo feito à mão, gente. Tudo feito à mão. Com muito carinho, para vocês aprenderem bem direitinho, conseguirem treinar, dar os seus primeiros passos no bordado, né? Com muita tranquilidade, muita, assim, leveza, sem muita cobrança, né, pessoal? Bordado não é para gente se estressar, é para gente relaxar, né? E passar um tempo gostoso com a gente mesmo ou com as amigas, né? Quem gosta de se reunir em casa para bordar ou participa de algum grupo, bem legal.
Olha só, vamos começar só olhando as nossas anotações aqui, tá? Esse risco de bordado, tá, gente? Turma linda do Arte Paetê, olha só. Esse risco de bordado tá no site, o link também tá na descrição, tá? Você pode entrar no site, baixar no seu computador, no seu celular, depois mandar imprimir. É um risco bem bonito, né? Muito bacana esse risco de bordado. Quem tem a plataforma Canva, sabe, gente, tem muitos riscos lá. Esse aqui eu peguei lá, tá? Eu tenho o Canva Pro e eu peguei lá no Canva, tá legal? Então é um risco que não fui eu exatamente que desenhei. Às vezes eu trago riscos meus, mas é importante falar que esse risco aqui não foi desenhado por mim, mas é de uma plataforma que eu tenho autorização para trazer, tá bom? Vamos lá então, ó. Pequenas anotações para quem tá com o caderninho na mão, ó. Borde com carreiras de ida e volta, como o tricô ou crochê. Então, o ponto lançado embutido é uma técnica de bordado japonesa, tá, gente? E essa técnica de bordado japonesa, a gente trabalha como no crochê ou no tricô. A gente começa de um lado, vai e volta, vai e volta. A gente vai trabalhar esse movimento aqui no bordado, tá? Esse é o primeiro conhecimento que a gente coloca aí dentro da cabecinha da gente. A primeira carreira segue o contorno de uma parte do seu desenho. Olha que legal que eu fiz aqui, ó. A primeira, eu já desenhei a nossa florzinha, o formato mais ou menos, né? Então, a primeira carreira de ponto lançado que a gente vai fazer vai acompanhar o contorno do desenho, né? E esse contorno do desenho você vai escolher, tá? Você pode tanto começar aqui de baixo para cima, como você pode começar de cima para baixo. Eu gosto mais de seguir a regra do ponto, que é começar aqui, ó, sempre preenchendo de cima para baixo, tá? Num quadrado, como ficaria? Assim, ó, você escolhe um contorno e vem trabalhando o ponto lançado, tá? Procurar manter o mesmo tamanho padrão, né, do ponto, para o ponto lançado. Pode fazer tamanho diferente? Até pode. Às vezes você pode inclinar, por exemplo, ó, aqui, ó, esse bordado aqui que está com ponto lançado, vocês conseguem visualizar que tem traçadinhos, né? Eu acompanhei aqui o contorno, ó, e eu vim trazendo para o centro da flor, então eu inclinei um pouquinho esses pontos, tá? Pode inclinar também, tá? O ideal, né, é que você traga para o centro, ó. Essas folhas aqui, o vídeo dessa aula aqui tá na descrição também. Então aqui, ó, esse aspecto é do ponto lançado embutido, tá? Gente, tem diferença. Ponto matiz e lançado embutido. Quando a gente estiver bordando, eu vou mostrar para vocês qual é a diferença, tá bom? E aqui o último, né? A nossa última orientação aqui do ponto, na volta da carreira, venha partindo o ponto. Por isso que a gente vai estudar também nessa aula prática o ponto partido, tá bom? Troque a cor da linha na carreira que desejar, formando o seu colorido original. Então, é um ponto para você trabalhar o seu colorido, do jeito que você quiser. Não precisa seguir um projeto pronto, tá bom, pessoal? Então, tá. Agora aqui, ó, se puder alguém entrar no chat e dizer para mim se está tudo ok com a luz, com a imagem e com o som, porque agora nós vamos colocar a mão na massa, vamos começar a bordar, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vamos começar falando do ponto partido, porque ele é a base do ponto lançado embutido no preenchimento, tá? O ponto partido, existem várias formas de se fazer, e a gente vê na internet sendo ensinado de formas diferentes também. O que eu sempre digo que é importante para vocês, tá? É que vocês se sintam confortável da maneira que você quiser bordar, certo? Então, um ponto partido, eu vou ensinar aqui a base nessa cordinha aqui, nesse cabinho da flor, e depois nós vamos para o ponto lançado embutido, porque se você entender isso aqui, você vai entender o preenchimento com o ponto lançado embutido, tá? Então, é muito importante a gente ir por etapa, já que é focado para preenchimento de iniciantes, né? Bem importante. Então, vamos lá. O ponto partido, você pode partir o ponto por cima ou por baixo. Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Tem pessoas, ó,
que partem o ponto desta forma aqui, ó. Traz a linha, na linha do desenho, tá? Desce um primeiro pontinho, tá bom? Olha lá. Desce o primeiro pontinho. E daí vem fazendo o quê, ó? Vem à frente, um pouquinho. Vocês viram que eu já fiz aqui à frente a metade do tamanhozinho do ponto? Eu vou partir esse ponto por cima, tá bom? Ó. Tem pessoas que fazem o ponto partido assim, ó. Eu venho aqui menos que a metade, tá? Quase na ponta, mas não é na ponta. Um pouco acima da ponta do pontinho. E venho partindo ele. Vou aproximar. Ó. Peguei aqui e parti com a ponta da agulha, tá? Essa é uma forma que a gente vê muito pessoal na internet fazendo, olha lá. Aí eu venho mais à frente um pouquinho. Bem simples, né, gente? Bem simples. E venho partindo esse ponto. Beleza. Opa, rolou a linha. Eu deixei a linha bem grossinha para vocês conseguirem ver o visual do ponto. Olha que legal. Então, eu venho partindo esses pontinhos retos, tá? Todo mundo que está assistindo entendeu? Olha, se quiserem participar no chat, fico bem feliz, viu? Porque eu gosto de saber se durante a explicação ao vivo as pessoas estão conseguindo entender o que eu estou fazendo. Aqui a linha enroscou um pouquinho, ó. Cuidar para não enroscar tanto. E aí eu venho vindo no meu desenho. Agora, qual é a outra forma? Ó, eu vou começar aqui de uma outra forma. Vamos fazer assim, ó. Aqui eu parti por cima, né? E aqui eu vou partir por baixo. Eu dei um intervalo aqui, ó, porque eu quero mostrar para vocês. Aqui partir por cima. E aqui, ó. Trago um pontinho. Olha só. E venho fazendo o quê? Venho saindo na pontinha por baixo. Vocês viram que eu fiz um movimento diferente, ó? Agora eu vim por baixo. Partindo o ponto por baixo, ó. Faço um pontinho. E venho partindo o ponto. Então, na realidade, o ponto partido, você pode escolher a melhor forma de trabalhar com ele. Vocês estão vendo a forma que vocês se sentirem confortáveis, tá? Isso que é importante. Você se sentir confortável no momento em que você está trabalhando com o seu ponto. Aqui, gente, em curvas pequenininhas, tá? Vocês reduzem o tamanho do ponto, é bem importante. Porque se vocês botarem pontos muito grandes, o que vai acontecer? Esse ponto vai acabar ficando um pontinho reto, tá? E aí ele não vai dar o aspecto da curva, ele vai quebrar a curva. Agora eu vou dizer para vocês uma coisa. Para quem é iniciante, o que na minha visão, né, é mais fácil? É mais fácil vocês partirem o ponto por cima, tá bom? Mas é aquilo que eu falei. Vai que você se adapta de partir o ponto por baixo também, tá? No ponto lançado e embutido, que é o ponto que nós vamos aprender no preenchimento de hoje, aqui deu, né, gente? Já entenderam legal, né? É mais para a gente entender esse passo a passo de partir o ponto, essa lógica, né? De partir o ponto. Eu vou finalizar aqui, ó. Finalizar aqui, para a gente ir para a nossa ideia do preenchimento, tá bom? Então, eu vou arrematar, que é uma aula bem didática, tá? Bem didática, para vocês aprenderem o passo a passo e conseguirem bordar esse risco de desenho na sua casa, tá bom? Mesmo sendo iniciante. Olha aí, ó,
Que legal. Então, aqui já tem um cabinho, né? Vamos fazer, então, agora o preenchimento com duas cores aqui. Então, aqui eu tenho ponto partido e aqui eu tenho ponto lançado embutido, que é um preenchimento feito de pontos partidos, seguindo aquelas regras que nós já mostramos aqui, né? Nessas anotações aqui, tá? Que eu mostrei para vocês. Então, vou seguir todas essas regrinhas aqui, agora na hora da gente bordar a nossa figura geométrica, o nosso quadradinho. Sempre comecem treinando pelo quadradinho e depois a gente vai para formas mais sinuosas, né? Mais arredondadas, tá bom? Então, vamos trabalhar com duas cores. Eu vou trabalhar já com as cores, mais ou menos, que eu vou fazer a nossa... Ó, vou trabalhar com essas duas coresinhas aqui na nossa flor, tá? Então, eu vou pegar... Vou começar do escuro. Eu quero vir assim, ó. Como é que eu quero trabalhar? Aí você pode escolher. Você pode vir do claro para o escuro, né? Para o tom mais saturado, ou do tom mais saturado para o tom mais iluminado. São dois tons de cores, né? Um mais iluminada e outro mais saturado. Um mais claro, outro mais escurinho, tá bom? Então, isso é importante da gente entender essas nomenclaturas também, né? O que é iluminado, o que é saturado, principalmente se você for estudar futuramente a pintura de agulha, tá? Porque essa aula é só para quebrar o gelo, olha, é um início, um treino muito inicial. Mas como eu falei, o ponto matiz da pintura de agulha, a gente não parte o ponto, tá? Ele tem um sistema de ser feito diferente. Olha só, vou mostrar para vocês aqui já, ó. Esse aqui é o ponto matiz, olha só. Eu não parti o ponto. Eu respeito o tamanho de cada ponto e venho no limite de cada um. Aqui, ó, um ponto está dentro do outro. Percebem? O ponto lançado embutido, que é uma técnica de bordado japonesa, vem partindo o ponto. E o ponto matiz, não. O ponto matiz, um ponto respeita o limite do outro ponto. Então, essa é a diferença básica, tá? Entre o ponto matiz e o ponto lançado embutido. Os dois são usados na pintura de agulha. Mas o ponto lançado embutido, eu sempre recomendo, ensino para os meus alunos que são iniciantes, alunos e alunas iniciantes. Por quê? Porque ele não estressa tanto na hora da gente trabalhar, tá? Eu consigo trabalhar de um modo mais livre com ele. É impressionante como isso faz diferença, tá? Eu diminuí aqui um pouco. Não sei diminuir, eu vou trabalhar com a linha grossa mesmo. Eu ia dividir, mas eu não vou dividir, não. Vou trabalhar... para mostrar bem para vocês, eu vou trabalhar com 6 fios de meada, tá? Para que vocês possam entender bem esse preenchimento. Vão dizendo aí, gente, o que vocês estão achando. Vão deixando o like, vão compartilhando essa live com outras pessoas que vocês acham que vai ajudar, tá bom? É bem legal, né? Bem importante também a gente compartilhar conhecimento, que é uma aula que está legal para você, pode ser legal para muitas outras pessoas, tá bom? Se puder ajudar com um valeu demais, ou hypar a live, também ajuda muito o canal. Obrigada, viu? Todos vocês que estão assistindo. Ó, aqui dei um nozinho, né? Bem simples, tá? Tô bordando sem o bastidor, vocês estão vendo? Por que o ponto lançado embutido, essa técnica japonesa, me encanta tanto? Porque a gente trabalha a costura lenta também. Não necessariamente eu preciso trabalhar com o bastidor. Oi, Claudete, boa noite, quanto tempo? Beijo, Claudete. Coisa boa, viu? Depois me diz aí se tá tudo ok na aula, tá? Se tá... A luz tá boa, a voz também tá ouvindo bem a imagem. Eu agradeço, viu, Claudete? Obrigada por estar aqui. Então, vamos lá? Vamos seguir a regra do pontinho. Olha que legal. Boa noite, Margarida. Tudo bem? Muito boa explicação. Obrigada, querida.
Muito obrigada. Vamos lá, ó. Vamos para o nosso preenchimento com duas cores. Olha que legal. Então, assim, vamos lá, saindo aqui, ó, do cantinho do nosso desenho. Vou respeitar aqui, né, esse contorno aqui de cima. Vou mostrar. Oi, Márcia. Oi, Marcinha. Tudo bom? Como está? Eu já vou conversar com vocês já já, tá? Só para não perder aqui o ritmo da nossa explicação. Ó, meninas, vamos lá. Vou fazer um ponto lançado aqui para baixo. Olha que legal. Um ponto lançado aqui para baixo. E eu venho trazendo, olha só, ele do mesmo tamanho, tá? Não precisa ser assim, aquela precisão cirúrgica, tá bom? Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Até vou fazer aqui bem diferente, senão o pessoal vai se estressar no negócio do tamanho do ponto. Pode ser um pouquinho diferente, mas o ideal nessa técnica aqui é que você mantenha o mesmo padrãozinho. Cuidado para não puxar demais a trama do tecido, né? Se você quiser usar o bastidor, pode, tá, gente? Eu não estou proibindo ninguém de usar o bastidor. É que eu quero mostrar que é possível, mesmo sem o bastidor, para que outras pessoas que, né, de repente não têm todos os recursos em casa. Ah, obrigada, muito obrigada, que coisa boa. Fico bem feliz, viu, Claudete? Pois é, as minhas aulas, né, anteriores, olha só, aqui eu voltei, estão vendo que eu deixei um espacinho, olha lá, ó. As minhas aulas anteriores, elas são muito boas, né? Para vocês trabalharem os bordados, estarem relembrando os conteúdos, né? Vocês fizeram, estão entendendo aqui, tá tranquilo, né? É um pontinho reto do lado do outro, ó. Não tem mistério, né, gente? Bem legal aqui. E eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai voltar esse ponto, tá? A gente já vai voltar partindo. Lembra da regrinha, gente? Que nós vamos fazer que nem carreiras de tricô e de crochê. A gente vai e volta, vai e volta. O ponto lançado embutido, ele tem essa característica, tá? A gente faz como se fossem carreiras de preenchimento. Eu vou botar o bastidor também, para vocês verem a postura da mão, como fica diferente com o bastidor, né? Ideal é com bastidor. Olha, esse tipo de preenchimento fica mais fácil, digamos assim, com bastidor. Por quê? Porque você não precisa se preocupar tanto em trabalhar a costura lenta em função de não repuxar a trama do tecido, né, gente? Tá bom? Mas por isso, tá? Se você trabalha a costura lenta, não tem problema não, tá bom? Mas se você tem dificuldade, o que é a costura lenta? É eu trazer a agulha, ó. Quando encosta na trama, eu paro. Eu não forço. Isso me ajuda a não repuxar a trama do tecido, tá? É como se fosse aquela costura lenta da máquina de costura, só que a gente faz à mão, tá? Então, a gente não puxa a linha e a agulha. A gente direciona levemente, tá? Eu já expliquei várias vezes isso aqui no canal. Botei uma agulha mais fininha, né? E a linha tá grossa. Aí ela tranca um pouquinho na trama, ó. Esse último aqui eu nem precisava ter feito, tá bom? Mas eu acabei fazendo, não tem problema não. Vai ficar um pouquinho fora do contorno, tá, gente? Mas mais para mostrar para vocês como que esse ponto funciona. Olha só, agora eu fiz o último pontinho aqui, né? Estão vendo esse último pontinho aqui, ó? Tá? Como que eu volto na carreira do ponto lançado embutido? Eu volto partindo de baixo para cima. Então, eu volto aqui, ó, no próximo ponto, olha lá, eu venho partindo ele. Olha que legal. Venho para baixo, vou aqui para o próximo da carreira, né? Ó, partindo o ponto. Olha só. Aqui ficou duas, tá? Certinho.
Venho, o que que eu faço? Parto o ponto. Só que aqui, olha só, ele fica embutido, fica um dentro do outro, estão vendo? Só que aqui, gente, o que que acontece? Eu tô trabalhando com a mesma cor, correto? Tô trabalhando com linhas bem grossinhas, tá? Olha aí, ó. Bem grossinho, ó. Meu bordado, né? Posso fazer assim, ó. Para baixo, vamos fazer assim para mostrar para vocês direitinho. Venho partindo, olha lá, ó. Quando eu faço essa partição aí, né? Eu divido o ponto, eu faço essa divisão, olha lá, ó, o aspecto que dá. Estão vendo? Ele fica embutido mesmo um dentro do outro. Olha lá. Vem um do ladinho do outro. Quando eu voltar na próxima carreira, tá? Eu vou mudar a cor para vocês verem como que essa mudança de cor acontece. Estão entendendo, pessoal? Quem está assistindo, quem está no chat, está tudo certinho? Estão conseguindo entender? Olha aí, ó. Que legal esse aspecto, né? E eu venho que venho. Eu não vou me preocupar muito, gente, com o padrão agora do tamanho do ponto. Eu estou procurando manter, mas eu quero mostrar para vocês, tá? Que vocês, como são iniciantes nesse ponto, nessa parte do preenchimento, e essas lives, tá? São especiais para quem quer experimentar seus preenchimentos no bordado. Tudo certo, obrigada, Claudete. Para quem quer experimentar o preenchimento, né, no bordado, eu quero que, assim, deixar claro para vocês, né, que vocês não se preocupem muito se um ponto ficar maior ou outro ponto ficar menor, tá? Tá bom? Ó, aqui eu fiz mais uma parte, acabou a linha, o que que a gente faz? A gente arremata aqui embaixo, aqui atrás, ó. Deixa eu só... Vou passar aqui por trás mesmo, só um bocadinho aqui, porque essa linha, ela tá bem grossinha, né? Tô fazendo ela bem grossinha para vocês conseguirem visualizar o ponto, tá? Olha aí, ó, que legal. Supondo assim, ó, que se eu já quisesse, vamos fazer assim, já que acabou a linha, eu podia continuar com a mesma cor, ou eu posso mudar a minha cor, tá? Então, vamos supor que aqui eu já quisesse mudar a cor, tá bom? Então, eu vou pegar a próxima cor e eu vou vir embutindo essa cor, né? Nos pontos superiores ali, continuando a carreira. Então, vocês têm que ter essa ideia. Eu não sei, meninas, vocês que estão aí no chat, conhecem aí crochê e tricô? Vocês conhecem, deve conhecer, né? Quem de vocês aí também faz crochê, também faz tricô? Quero saber. Ali a Claudete, a Margarida, a Márcia, vocês também trabalham com crochê ou com tricô. Esse ponto é o mesmo princípio, tá bom? É o mesmo princípio, é o princípio de carreiras, tá? Então, é bem legal que a gente entenda essa parte, né? Que eu tô com um pouco de dificuldade nessa agulha. Vamos trocar. Eu vou trocar um pouquinho essa agulha, tá? Vou trocar por uma outra agulhinha. Vamos ver se vai melhorar. Eu acho que vai melhorar até para eu mostrar para vocês. Faço um pouco. O que que você faz, Márcia? É o crochê ou é o tricô? Biquinho de crochê, isso. Aham. Então, meninas, esse ponto de bordado tem o mesmo princípio do crochê e do tricô. Vocês viram que eu vim daqui para cá, agora eu vim o quê? Embutindo o ponto, daqui para cá. E vou continuar embutindo. Olha lá, meninas, olha que legal. Apesar de eu ter mudado a cor, ó, eu venho aqui no próximo pontinho, opa,
Venho aqui no próximo pontinho, tá? Ó. E já vou trabalhar um outro tom de cor. Olha que interessante. A Márcia é prendadíssima. Olha, a Márcia já faz os dois, né, Márcia? Agora, o que que é legal vocês entenderem aqui, ó? Aonde que eu diferencio? Eu diferencio aqui, ó, na partição. Eu posso partir um pouco para cima, um pouco para baixo, tá? Então, vocês podem fazer essa experiência. Fica super legal. E aqui embaixo, manter mais ou menos o mesmo tamanho, tá? Por isso que se chama ponto lançado embutido, ó. Vou embutir ali na outra cor. Estão vendo que eu entrei, ó? Eu entro com a agulha, ó, de baixo para cima, aqui, tá? Ah, mas eu quero fazer de cima, eu quero embutir o ponto de cima para baixo. Tudo bem, pode fazer, tá? Mas esse aspecto assim, ó, tá? É de baixo para cima. É como ensinam, né, no bordado japonês, tá? Olha lá. E agora, como é que eu vou voltar? Venho aqui para baixo, na linha do desenho, ó. E o que que eu faço? Vou partir a próxima haste. Aqui é a haste de mesma cor, certo? Ó, parti a minha haste. Olha lá. Parti. E agora? Agora eu venho, desço o ponto. Podia até ter feito um pouco maior, né? Aquele pontinho ali. Ficou um pouco pequeno. Ó, e agora? Agora eu vou partir a próxima, ó. Venho partindo, olha que legal. Tranquilo, né? Quem achou aí que não foi tão complicado, me conta aí o que que vocês estão achando. Ó, partindo o ponto. Olha aí. Que joia. Venho partindo. E aí eu vou dando o colorido que eu quero, tá? Isso que é legal. Vou dando o colorido que eu quero. Gente, se vocês... Olha que lindo que fica. Que legal que vai ficando. Se vocês... isso aqui a gente vai aprimorando como? Quanto mais fininho for a linha e a agulha, tá? Muito mais aspecto de pintura vai ter, tá bom? Então, este também é um segredinho, tá? Se você quer trabalhar esse ponto com um aspecto, aqui eu deixei um espaço, estão vendo? Eu achei que precisou preencher, então eu volto, ó. Eu volto e preencho, não tem problema não. Se você achar, olha aí, ó. Se você achar que precisa preencher, tá? Então, assim, eu quero deixar ele mais delicado. Nós já vamos ver quando eu bordar a florzinha, tá? Quando eu bordar a florzinha, vocês vão perceber que com 3 fios de meada fica muito mais delicado, tá bom? E olha, depois que a gente acabar essa aulinha, a nossa aula tem 1 hora de duração aproximadamente, né? Nós vamos sortear quando for um risco não reto. Ah, então, nós já vamos fazer, Claudete, já vamos fazer aqui já, ó, tá bom? Já preparei tudo para vocês saírem aqui craques e poderem fazer, ó, essa florzinha aqui na casa de vocês, tá? Eu já preparei essa aula bem didática para vocês conseguirem bordar essa flor, tá bom? A gente segue o risco, tá? A gente segue sempre, Claudete, o desenho, o risco do desenho, tá? Então, você vai escolher se você quer bordar de cima para baixo, de fora para dentro, tá? E você vai escolher a direção que você vai embutir o seu ponto, tá? Isso que é legal também, tá bom? Conseguiu entender legal? Ó, aqui eu vou botar mais para cima um pouco, que eu tô fazendo muito retinho o embutido ali, ó, para dar o diferencial na cor, ó.
mais para cima, um pouquinho. Então, você pode vir brincando com essa ideia de partir o ponto no preenchimento. Helena, não conhecia esse ponto partido de baixo para cima, bem interessante. Então, Helena, tudo bem? Esse ponto se chama ponto lançado embutido. Ele é um ponto muito usado na cultura japonesa para bordar flores, pássaros, elementos da natureza, sabe? É uma técnica bem interessante. Ó, vou mostrar para vocês aqui. Vou parar aqui. Aqui eu poderia pegar o quê? Uma cor mais clarinha e vir embutindo, né? Tá bom, gente? Vocês entenderam isso aqui? Ó, a Helena, ó, não sei se a Helena chegou a ver. Ó, Helena, você trabalha a nuance de cor que você quiser, tá? E aí você vem embutindo um ponto dentro do outro. A diferença desse para esse aqui, que é o ponto matiz daí, né? É que o ponto matiz respeita o tamanho, o limite do pontinho, e o ponto embutido não, ele vai entrando dentro do ponto, tá? Então, essa é a diferença básica entre o matiz e o ponto lançado embutido. Vamos agora ver como que a gente borda aqui, ó, a parte mais orgânica, né? Que não é tão geométrica, essa parte redondinha aqui, ó. Tá vendo, Claudete? Você que perguntou, olha como é que a gente vai começar o bordado, ó. Fazendo os pontinhos lançados aqui, ó. Acompanhando o contorno, tá? Entendeu, Claudete? É isso que nós vamos fazer agora, ó. Agora também eu vou trabalhar, pessoal, com a linha pela metade, tá? Eu vou deixar ela mais fina para o bordado ficar mais delicado, tá bom? Não ficar tão grosseiro assim, né? Porque aqui eu quis mostrar para vocês, ó, bem... Ah, isso aqui, essa técnica, gente, é muito legal para bordar pássaros, sabe? Para fazer pássaro. É muito bonitinho para fazer pássaro também. Então, assim, animais, sabe? Tudo que é tipo de animal, de animalzinho, flores, tudo que é tipo de flores, elementos, assim, da natureza, né? Que fazem parte da natureza. O que eu tô contando para vocês é a origem do ponto, né? Que bom! Oi, Alessandra! Tudo bem? Obrigada! Muito obrigada pelo carinho de todas vocês, viu? Obrigada, muito obrigada. Então, olha, eu preparo essas aulas no meio da minha correria do dia a dia. Vocês sabem como é que é, né? Eu já queria ter trazido isso aqui tudo bordado para vocês, tudo prontinho, mas não deu tempo. Mas não tem problema, porque aqui eu já explico certinho para vocês aplicarem aqui, tá bom? É, isso aí, tem que ser bem didática, né? Oi, Adélia. Olha, a Adélia chegou. Que coisa boa. A Claudete diz que vai prestar atenção para aprender. Vai aprender, Claudete. Faz o caderninho de anotação, Claudete, tá bom? Anota, faz as anotações que você não vai esquecer. Vamos lá? Olha, vamos começar agora a parte redonda. O que que você pode sentir dificuldade? Em decidir por onde começar, né? Então, eu sugiro seguir o que a própria técnica recomenda. O quê? Começar aqui, ó, da linha do desenho. Olha que legal. Comece fazendo um pontinho aqui, ó, seguindo a linha do desenho, tá? E aí eu vou subindo, olha lá, ó. Subo na linha do desenho e venho fazendo outro pontinho, ó. Procuro fazer os pontinhos retos, ó, acompanhando a linha do desenho. Ver se vocês estão conseguindo visualizar. Ó, aqui, gente, eu dei um espaço. Quando isso acontecer, pode ser que aconteça, né? O que que vocês vão fazer? Vocês podem voltar, ó, e preencher o que faltou, tá? Não tem problema. A gente não nasce sabendo, e nenhum de nós é perfeito, né? A gente sabe
que em todo o aprendizado tem a sua margem de quê? De erro, de acerto. E a gente, quando é iniciante no bordado, a gente tem que estar bem tranquilo com relação a isso, tá? Se você vai começar a sua aventura pelo bordado, aprendendo pela internet, já querendo fazer tudo com muita perfeição, cuidado, cuidado, porque isso pode te deixar mal, você vai desistir pelo meio do caminho, tá? Então cuida. Olha aí, ó, como tá legal, ó. Eu venho seguindo, né? Olha que legal, ó. O legal da gente seguir o mesmo tamanho é que a gente consegue um visual assim de que vai acompanhando esse formatinho da florzinha, né? Viu, gente? Se vocês tiverem dúvida, vão perguntando, tá? Tá bom? Que daí eu vou respondendo vocês. O princípio básico é esse: a gente andar em carreirinhas, né? E a gente vai preenchendo. Olha que legal. Muito bacana esse ponto. Ai, 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 enrolou com a linha de costura aqui, ó, que estava solta. A minha mesa hoje, gente, ficou bagunçadinha, porque eu não consegui, na correria, arrumar como eu gosto. Mas pensam que eu desisti de fazer a aula? Não, vou fazer assim mesmo, pensei. Eu acho que, assim, eu tenho a alegria de poder dizer, né, que a maior parte, grande parte, acho que, olha, a maioria das pessoas que me acompanham aqui no canal são pessoas muito bacanas, né? Muito, assim, compreensivas com essa questão, porque a gente que trabalha dando aula na internet, né? As pessoas acham que é só ligar a câmera e sair falando. E tem todo um estudo, todo um preparo, né, gente, por trás. E eu tenho certeza que quem me acompanha aqui nas aulas valoriza isso, sabe? Dá para sentir o carinho de vocês, o valor que vocês dão para o meu trabalho. E é o que motiva estar aqui, né? Motiva demais, viu? Estão entendendo aqui, gente? Olha só, tô chegando, né? Ó, no limitezinho, ó, lá do outro lado. Agora a gente presta atenção. Olha aí, ó. Chegando aqui. Agora, ó, eu vou bordar mais uma carreira com a mesma cor, tá? Que número de agulha você usa? Olha, essa aqui é uma agulha de costura que eu tô usando, tá? Essa aqui é uma agulha de costura à mão. Mas a agulha de bordado que eu estava bordando era a número 26. Para esse tipo de bordado, ponta fina é muito bom, tá? Agulha de ponta fina, por quê? Porque você vai partir o ponto. Então, a ponta fina ajuda muito nesse processo. Se você pegar uma agulha de ponta romba, ó, ponta redonda como essa aqui, gente, já dificulta, né? Ó, aqui estão vendo, né? Ela é redonda, olha aí, ó. Dificulta partir o ponto, tá? Então, o ideal é agulha de ponta fina, bem fininha, tá? Pode ser agulha de costura. Se você quiser, pode experimentar, viu, Helena? Fazer até com linha de costura. Vai ficar um bordado delicadíssimo, vai parecer uma pintura mesmo, viu? Você pode experimentar com linha de costura, fica muito legal, tá? Ou botar poucos fiozinhos da linha de meada, tá? Trabalhar com agulha de costura à mão mesmo. Olha só, vou fazer um último pontinho bem aqui embaixo. Estão vendo? Aqui eu desci um pouco mais, ó. Pontinho aqui embaixo. O que que eu vou fazer agora? Vou partir lá no próximo, ó. Estão vendo? Eu não voltei. O ponto matiz, o que que acontece com o ponto matiz? A gente volta respeitando aqui, né? O limite do outro ponto, ó. Estão vendo? Ponto matiz, a gente não parte o ponto. No lançado embutido, eu vou partindo o ponto, tá? Olha aí, ó. Essa é a diferença básica. Então, tô trabalhando com a mesma cor, né? Venho partindo, ó. Venho que venho.
Às vezes você vai sentir assim, ai meu Deus, parece tão difícil. Mas não é, gente. Depois que a gente pega o jeito, é tão legal fazer preenchimento de duas cores com esse ponto. Duas, três, quatro, quantas cores você quiser, tá? Você pode trabalhar quantas cores você quiser. Não tem, assim, uma regra geral para o número de cores, tá? Às vezes eu venho partindo, ó. Estão vendo que eu tô levando ele? Olha que legal. Que legal que fica, né, gente? Aqui eu deixei um pouquinho frouxinho. Mas eu posso ajustar ele um pouco mais. Aqui ficou um espacinho, não. Tem ali. Aí você vai, gente, trabalhando. Eu gosto muito de falar disso, tá? Vai trabalhando o seu olhar, a sua observação no bordado. O poder da observação é incrível. A gente precisa usar esse poder que só a gente tem, né? De observar, tá? Então, vamos observar e vamos, assim, nos observar no bordado, tá? Isso é bem importante também, porque é o que vai fazer com que a gente evolua, tá? Aos pouquinhos. Então, essa é a dica principal para iniciante, tá? Observe, veja aonde você acha que pode melhorar, tá bom? Ó, aqui, ó, eu vou partir o último, ó. Vou descer aqui, vou partir o último aqui no cantinho. Opa, aqui no cantinho. Pronto, ó. Olha aí, que amor de preenchimento. Agora, eu vou convidar vocês para trocar a cor. Vamos trocar? Ó, aqui eu vou descer com a agulha. Esse processo que eu tô fazendo aqui, gente, vocês fazem em cada florzinha dessa. Vocês podem usar um ponto que vocês conheçam aqui, ponto A, tipo, qualquer ponto que você conhece, ou ponto partido mesmo, para ir treinando, tá? E daí preencher aqui. A folha, eu vou deixar ela só contornadinha. Então, assim, ó, como a nossa aula, né, é de 1 hora, nós vamos combinar. A gente vai fechar essa parte aqui mais didática da explicação, tá? Eu vou bordar essa parte aqui e deixar na comunidade para vocês, o bordadinho. Mas o que que é? É esse ponto e esse ponto que eu tô ensinando. Não tem erro, tá? A gente combina assim, né? Que daí fica bem prático e a gente não fica muitas horas aqui, tá? Porque cansa, né? A gente também precisa de... Sabe que o trabalho da gente, quando a gente está trabalhando 1 hora seguida, sempre tem que dar um intervalo, né, gente? 10, 15 minutos de intervalo. Olha, na Páscoa... Ai, gente, eu fiz uma live que deu 4 horas de live. Eu nem sei como é que eu consegui. Eu queria terminar o trabalho do ovo da Páscoa. Não sei se vocês viram, ficou lindo o ovo da Páscoa. Cheio de lantejola, paetê, ficou bonito, ficou brilhoso. Ficou a coisa mais linda. Só que eu passei 4 horas. 4 horas de live, quem é que aguenta, gente? 4 horas de live. Uma loucura. Aí depois daquela eu falei, não, tem que ser 1 hora. Não é saudável, né? Não é viável ficar 4 horas bordando. Olha, quase que eu não levantei da cadeira. Quase que eu não levantei da cadeira. 4 horas bordando? Minha Nossa Senhora. Vamos lá, vamos botar a cor nova? Ó, já vou vir partindo aqui, ó. Ó. Opa, desculpe, não estava mostrando. Já vou vir partindo aqui, ó, esse ponto do cantinho, como eu falei, carreira. Eu fui, voltei, agora eu vou de novo, ó. Venho partindo o ponto aqui do cantinho. O que que eu faço? Sigo aqui, ó, o contorno do desenho, não tem problema. Vou partir o próximo pontinho lá, ó. Olha aí que amor. Já tá entrando uma cor na outra. Eu vou alongar um pouquinho aqui para fechar esse cantinho aqui. Vamos ver se já fecha.
É uma forçadinha, né? Mas não precisava ser agora não, mas eu já vou fechar aquele cantinho ali. Vou vir partindo o próximo, aqui em cima. Ó. E agora? Agora, o que que vai acontecer? Começar a acontecer. Vai ficar difícil de eu seguir tudo paralelo, né? Porque tem assim uma ondinha para cá, outra para cá. Então eu vou seguindo, eu vou partindo, tá? E tentando preencher com calma, tá? Não precisa se estressar, tá bom? Ó, vou partindo, eu vou sentindo aonde eu quero levar esses pontinhos. Aqui eu já posso levar para cá. Você vai achar assim, ah, vai ficar uma bagunça. Não vai. Tenha calma, vai dar tudo certo, tá? Se vocês estiverem com o bastidor, tá bom, gente? Pode trabalhar o ponto mais ajustado, tá? Mais ajustadinho no tecido. Eu tô fazendo ele mais frouxinho, por quê? Porque eu estou sem bastidor, então eu tô trabalhando a costura lenta, não tô forçando tanto a agulha, né, no tecido, tá? Mas é bem importante que vocês desenvolvam essa, essa manualidade, né? Da gente saber a hora de parar de puxar a linha e a agulha, tá? Isso é bem importante. Fazer com calma, ó. Vou procurar seguir aqui mais ou menos a alturinha. Vocês estão vendo que eu tô seguindo a curvinha, ó, eu venho seguindo essa curvinha, ó. Estão vendo? E o ato de embutir também, né? Você pode embutir mais para cima, mais para baixo, ponto. Você vai fazendo como o seu olhar aí quiser. E essa liberdade, gente, é muito boa, né? Da gente trabalhar um preenchimento como a gente quer trabalhar. Coisa boa, né? Sem ter, assim, previamente um projeto, né, para seguir, que é muito legal, né? E como eu quero motivar vocês a trabalharem arte no tecido, tá? Uma das formas de a gente ir se libertando é isso, é usar os pontos conforme a sua intuição, tá? Por isso eu chamo de bordado intuitivo, tá bom? Um ponto de bordado que eu acho muito legal de vocês treinarem também é o ponto areia. Eu adoro o ponto areia, porque o ponto areia também ele permite isso, tá? Que a gente borde conforme a nossa intuição. Então é muito legal. Ó, essa pontinha aqui, vocês estão vendo? Eu já vou fechar ela basicamente, ó. Aqui eu pulei um pouco. Se eu sentir que dá para fazer mais um pontinho antes, eu faço, ó, tá? Não preciso, assim, ser tão rigorosa com a carreira. Se eu pular um pontinho, é que nem assim, a carreira do crochê. Ih, tem um pontinho que ficou faltando. Desmancha um pedacinho, volta e faz. Mas aqui não precisa desmanchar. Você só volta e faz, tá? O pedacinho. Aqui, ó, eu já posso preencher. Olha aí, ó. Que legal. Oi, Lucy. A Lucy chegou. Tudo bem? Tudo bem, Lucy? Esse horário da live tá bem cedo, né, gente? Mas é um horário que eu tô conseguindo me organizar melhor, sabe? Então a gente vai acostumando com os horários, né? A gente vai se organizando para se encontrar aqui às 19h45, não é mesmo? Olha que lindinho, gente, que amor. Aqui, ó, basicamente, ó, eu já terminei essa pontinha. Olha aí. Venho até não preencher mais quase nada, ó, faço um pontinho reto bem, lançado bem pequenininho aqui, ó, para cobrir. É legal esse horário, né? É, eu gosto também porque é um horário que não é tão tarde, também não é tão cedo, né?
E aqui eu termino só com um pontinho aqui, ó, com um pontinho, olha que legal. Ó, para dar essa viradinha. Olha aí, gente, que legal. Se achar assim, acho que precisa botar mais um outro aqui, bota, tá bom? Agora eu vou voltar, só que aqui já tá preenchido, né? Certo? Aí eu volto aqui, ó, eu boto a linha um pouco para frente, ó, eu posso pegar essa linha aqui e botar por trás aqui, passo por trás, tá? Passo ela por trás do bordado, olha aí, ó, tá? E aí eu continuo, eu volto o quê? Partindo aqui já, ó, que é a mesma cor, né? Ó, venho partindo ponto, venho respeitando já o contorno do desenho, né? Ó, até essa linha já tá curta, eu podia ter começado com uma linha nova. Então, tudo isso, gente, vocês vão pegando a prática, tá? Vocês vão pegando jeitinho, tá bom? Se vocês quiserem deixar a linha, olha só que legal que eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês. Vou bordar aqui para vocês, ó. Agora eu venho bordando pedacinho por pedacinho, quer ver, ó? Já vou trocar essa linha. Eu tô partindo, né, gente? Olha lá, ó, eu tô botando um ponto dentro do outro, tá? Lembrando disso, né? Eu vou deixar essa linha aqui. Ui, agora já... Agora eu vou entrar com a minha agulha de crochê aqui, para me facilitar a vida. Ó, vou entrar com a minha agulha de crochê aqui para me facilitar a vida. Pronto. Até a agulha de crochê entra na jogada, né? É isso aí, ó. Agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma linha nova, para não ficar com a linha pela metade acabadinha, que ela já tá muito curtinha. Ó, isso aqui já tá... Isso aqui ainda tá aqui. Vou tirar daqui, coitadinho. Ó, eu vou bordar com uma agulha de bordado de pontinha fina. Não é tão fina, mas... Deixa eu ver aqui uma que tem a ponta mais fina. Essa aqui. Pontinha fina, para vocês verem. A agulha é agulha... Essa aqui eu acho que é a 26, tá? É a 26. Mas ela tem a pontinha mais fina, tá? Não é agulha de ponta redonda, não. Ela é mais fininha. Deixa eu ver aqui. Tô colocando aqui a linha na agulha, gente. O meu passador de linha, ele estragou numa das lives aí. Eu até hoje não comprei. Tô só com a cera de abelha aqui. Eu passo a cera de abelha, ó. Cerinha de abelha. E venho bordando, venho colocando Vou botar para vocês aqui. Ver se vai dar certo aqui com essa... Ó, eu coloco aqui, ó, com a cerinha, fica bem encerada a ponta, né? Aí passa fácil, tá? Então, se não tiver passador de linha, pode usar a cerinha de abelha que funciona, tá? Cerinha de abelha é ótimo. Então, vamos lá, olha só. Aqui eu parei. Aí você tem que ver, ó, aonde você parou, que tá muito junto, né? Aqui. Aonde você parou, tá? E aí você vem partindo. Olha lá. Aqui, e já vai dar quase 1 hora, mas nós vamos terminar bem direitinho. Dá 1 horinha e 15, a gente termina. Ó, eu já venho contornando aqui esse preenchimento. Eu parti aqui, né? Tem que partir, ó. Tem que partir o ponto, olha lá, ó. Partir o próximo ponto, senão não dá esse aspecto do ponto lançado embutido, tá? Gente, eu já vi cada bordado japonês. Sabe aqueles bordados que tem nos kimonos, né, do Japão, aqueles enfeitados assim com aquelas paisagens? Esse ponto é muito usado para bordar paisagem, tá, gente? Então, aquelas paisagens que a gente vê nas vestimentas japonesas, é com esse ponto, tá? Isso é muito legal. Olha, olha que bonito. Viu? Tá saindo, né? Aqui eu ainda vou precisar voltar mais uma vezinha. Estão gostando, gente, desse pontinho? Vocês estão gostando desse horário também?
que vocês estão achando? Eu acho um horário bom, tá? Mas, é como eu falei, né, ainda estou experimentando. Essa semana, gente, eu fiz 3 anos de YouTube. Faz 3 anos só. Parece bastante, né, bastante tempo, mas eu só estou aqui há 3 anos trabalhando. Então a gente ainda sou novata em muita coisa, né? Muita coisa eu estou aprendendo ainda, né? Descobrindo com vocês o que é melhor, o que não é, tá? Em breve eu vou voltar com as aulas também, as aulinhas de passo a passo, né? Que esse mês eu estou fazendo mais lives, tá? Porque para mim está sendo melhor para me organizar para dar o conteúdo, tá bom? Mas em breve eu pretendo já voltar com as aulinhas. Eu vou dar um jeito de retomar as aulinhas. Ó, aqui eu também vou fazer um pontinho para cá, para dar a impressão daquele biquinho que tem pro lado, ó. Que não deu tanto, né, gente? E aí faltou esse pedacinho aqui, ó, que é o pedacinho, o último pedacinho que eu tenho que voltar ali embaixo. Então eu vou fazer a mesma coisa, eu vou direcionar a linha para cá. Que bom que vocês estão gostando. Então é um horário bom, né? Ó, e aí agora, vamos em frente. Agora eu venho, continuo partindo, ó. Ele fica um ponto muito acetinado, assim, sabe? Fica, dependendo da linha que você usar, se você usar uma linha que tem composição de cetim mesmo, uma linha com brilho, nossa, fica um bordado, gente, muito fino, muito elegante esse bordado. Fica um bordado muito elegante. Olha aí. Ah, viu, ó? Tá aí a nossa florzinha de maio. É um bordado, gente, essa flor de maio aqui, é um bordadinho estilizado, tá? O que vocês acharam? Olha aí, ó. Olha só a nuance, que bonita. O que vocês acharam? Por que mesmo você ou a senhora mudou a agulha? Ah, tá. Pode me chamar de você, não tem problema não, viu? Porque eu mudei a agulha? Deixa eu ver por que eu mudei a agulha. Mas para mostrar para vocês, Claudete, que pode bordar tanto com agulha de costura, tá? A gente pode bordar tanto com agulha de costura, quanto com a agulha. Foi mais para mostrar, Claudete, tá? As opções, tanto com a agulha de bordado, tá? De bordado de pontinha fina também. Mais por isso, tá? Mas assim, o que eu aconselho vocês? Agulha, usem aquela que vocês gostam de usar. Sabe aquela agulha de estimação? Obrigada, Márcia. Ficou legal, né? Então, meninas, qual era a proposta de eu já trazer isso aqui pronto para vocês, tá? Mas, que eu falei, foi corridão. Então, eu já preparei essa didática aqui, porque por essa aula aqui, vocês conseguem fazer esse projeto, certo? Se vocês fizerem, me manda foto, não esquece, tá? E eu vou virar aqui para a gente sortear. Na realidade, nós vamos ter que sortear, né? Vamos sortear o tema da próxima, o tema do preenchimento da próxima. Quem não está acompanhando as lives, olha só, vou ter a alegria agora de fazer isso aqui, ó. Ensinei para vocês o quê? O bordado da flor de maio, bem estilizada, né? Nosso bordado da flor de maio. Agora, nós vamos sortear na próxima quarta-feira qual projetinho nós vamos fazer para preencher. E nesta sexta-feira, lembrando, começaremos um novo pano de pontos, de ponto corrente, tá? Que tem mais variantes para estudar. Então, sexta-feira, às 19h45, a gente começa um pano de ponto corrente novo, tá? E na próxima quarta, semana que vem, que será que nós vamos bordar? Vamos fazer o sorteio? Quero ver. Falta o quê, ó? Aqui uma flor bem grande, girassol, pássaro, árvore, coração, amor perfeito e folha. Vamos ver o que vai sair. Ih, meu Deus, vou chacoalhar aqui os...
Ó, quanto que tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá certinho. Ai, ai, ai. Vou jogar aqui, vamos pegar aqui, ó. Vou pegar aqui. O que será que vai vir? Vamos ver o que será que vai vir para a próxima aula, que eu vou ter que preparar. 5. Árvore. Amei. Próxima aula de preenchimento, ó. Nós vamos trabalhar a nossa árvore. Ó, muito bem. Eu até já tenho ela, mais ou menos já a ideia dela. Então, vou trazer a árvore para vocês de preenchimento na aula que vem. Tá bom? Vou até marcar aqui para não vou esquecer, mas já tá aqui. A gente vê na live, né? E, gente, agora, combinado, vocês vão bordar aí, quero ver. O desenho tá no site, tá? Deixa eu ver, a aula vai ficar gravada? Vai, a aula de sexta fica gravada, Helena. Inclusive, fica numa playlist, tá? Eu vou virar aqui para poder me despedir de vocês e dar os recadinhos finais. Aí a gente já conversa melhor. Aqui. Opa! Aqui é tudo feito à mão, né? Caseiro. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Deixa eu arrumar aqui essa luz. Sempre arrumo a luz para cima, senão eu fico com a luz no meu olho. Ah, agora deu. Então, vamos ver aqui no chat. Tudo certinho, meninas? Fica gravado. Eu amo árvore também, Helena. Árvore, assim, é uma delícia pra gente soltar a criatividade, né? É muito bom. Tem muita opção de bordado com árvore, tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta que ficou para trás, qualquer coisa. Depois eu olho com calma e eu respondo vocês, tá? Quando for um risco não reto, tá? Já respondi. Que bom. Olha, meninas, feliz, eu que tô feliz demais de ter a companhia de vocês aqui. Senti falta da Meire, da Drica, da Rosângela, da Marluce, que não vieram hoje, mas elas devem estar ocupadas, né? E todos aqui que estão assistindo, que não conseguem entrar no chat, né? Às vezes a pessoa não sabe se inscrever, não tem um canal do YouTube aberto, aprendam a abrir o canalzinho do YouTube para se inscrever, para participar das aulas de quem você gosta, acompanha. É bem legal para o trabalho das pessoas que estão aqui ensinando, né? O bordado ou qualquer outro tipo de coisa aqui na internet, ajuda muito os professores aqui da internet, tá? Então, um beijo enorme. Quem puder participar sexta-feira, joia. Gente, olhem a pontoteca do final de semana, que tem um videozinho rápido de ponto para vocês não esquecerem o movimento do ponto, tá? Esse fim de semana vai ter mais um ponto novo. Todo fim de semana eu coloco pontinho na playlist Pontoteca. Se você quiser seguir a hashtag, você coloca lá no YouTube, coloca lá hashtag Pontoteca Renata Calado. Vai ter lá todos os pontinhos que eu tô colocando lá, tá bom? Tô no Instagram também. Quem quiser me acompanhar lá no Instagram tem o link ali no canal, tá? Uma linda noite. Obrigada pela companhia de vocês. E até a próxima. Deixa eu ver. Onde encontro a comunidade? Ah, tá. A comunidade, Claudete, é o seguinte. No canal, aqui embaixo, tá? Se você tiver no celular, vai ter uma barra de menu de opções, tá? Aí vai ter assim, ó. Deixa eu ver aqui. Onde é que está essa barra aqui no computador? Que no celular é diferente do computador. Quero ver aqui. Mostrar mais. É que aqui é diferente do celular. Mas aqui embaixo, deixa eu ver se eu consigo. Tem o Instagram. O Instagram é @artepaitebordados, tá? Tá no canal. Entra no canal que tem os links lá. E a comunidade é assim, ó. Na barra de opções que tem aqui embaixo, você, na realidade, assim, ó.
na live não vai aparecer, Claudete. Você tem que entrar na minha foto. Quando acabar a live, você vai fazer assim. Você vai entrar na minha foto, que tem aqui embaixo. Aí na foto você vai para dentro do canal. Dentro do canal, aí tem as opções: vídeo, short, postagem, tá? Você vai ver que tem uma barra com várias opções. Vídeos curtos, aí tem shorts, aí tem o postagem, tá? Assim, post ou comunidade. A Pontoteca é uma playlist, tá aqui na descrição da live a playlist, tá bom? E no site, viu, Claudete? No meu site www.bordadoslivres.com.br eu também coloco a explicação do ponto com o videozinho da Pontoteca lá, tá? Então, se você for no site, adorei também, viu, estar com vocês. Se você for no site, Claudete, você consegue entrar nos vídeos da Pontoteca. E lá no site tem foto de passo a passo do ponto e a explicação certinha para você entender. Tá bom? Tá? Um beijo. Fiquem com Deus. Uma ótima noite. E a gente se vê em breve. Tá? Beijo grande. Tchau, tchau.